E aí, o que você acha desse reencontro aí desses dois, hein? Olha, eu vou te contar uma coisa. A gente tem que se preparar muito pra pegar essa seleção, porque não tá de brincadeira, irmão. Não tá de brincadeira. A Argentina é muito forte e é candidata mais uma vez ao título da Copa do Mundo de 2026, viu? Será, mano? Será? Eu acho que tem outras seleções melhores que a Argentina aí, viu? Olha, o Brasil é um candidato forte também, mas na minha opinião, a Argentina é candidata muito forte. Tem outros sim, que são bons times também, mas time aguerrido, time que briga, time que vai tentar outra Copa do Mundo seguida é a Argentina. Os caras são mais cascudos em comparação à seleção brasileira. A seleção Não, brasileira é mais habilidosa, ponto. pô. Então, mas tem outro ponto. É a última Copa do Messi. É Os verdade. caras vão dar vida pra dar outra Copa pra esse cara, irmão. E assim como a seleção também vai dar vida pra dar uma Copa do Mundo para o Neymar, pô. Só que aquela coisa na seleção brasileira, cara, a seleção brasileira é muito habilidosa. Pega aí, Vinícius Júnior, melhor do mundo, Rafinha, ele vai brigar por bola de ouro esse ano. O Estevão joga muito pra caramba. Neymar, Rodrigo, você é louco, mas só bota esses 5 aí, é louco, meu irmão. Então, a seleção do Brasil, ela é muito forte, cara. Só que aí, eu acho que um problema da seleção é um só, meu irmão. Vamos ver se você concorda comigo. Se chama Dorival, meu irmão. O Dorival não vai saber se lidar com essa galera, não. Olha, eu tenho uma opinião sobre isso, cara. Eu acho que o Dorival, ele é um baita técnico. Ele é bom, pô. Mas lidar com essa galera aí. não tá preparado para a Copa do Mundo, assim como o Diniz não tava, assim como o Dunga não tava naquela época também. É igual... Ó, a gente precisa de técnico. Eu vou te falar o nome de um técnico aqui, você pode falar assim, não, você tá falando merda. Você tá pensando loucura. Vai. Vou te falar. O nome dele é Renato Gaúcho. O Rogério Ceni também, pô. O Rogério Ceni também. Não é um absurdo o Rogério Ceni na seleção, não, pô. O Renato Gaúcho iria fazer essa seleção jogar de uma forma que a gente nunca viu. Se errar um passe, vai tomar xingo. Se errar 2 passes, é banco. O Dorival não tem coragem de xingar o Neymar, pô. O quê? O Renato Gaúcho ia xingar ele todo. Não, eu tô falando o Dorival, pô, o Dorival. Ah, tá, entendi. Outro cara também que eu acho que pegaria um banquinho, tá? Se o Renato Gaúcho estivesse lá. Sabe como que é o nome dele? Vinícius Júnior? Vini Júnior. Será? Pô. Mas é igual eu falei pra você, pô. O Dorival Júnior não sabe aproveitar os caras direito. O problema da seleção brasileira é o técnico, pô. É o técnico. Felipe Luiz foi para o Flamengo. Ele falou logo na cara dura. Se o Flamengo perder, é culpa minha. Porque eu tenho uma Ferrari na minha mão. Se eu não saber dirigir essa Ferrari, a culpa é minha. É a mesma coisa com a seleção brasileira, pô. O Dorival Júnior tem uma Ferrari. Tipo assim, uma Ferrari não. O carro mais caro que tem aí é o do Dorival Júnior. Só que, meu irmão, ele tá tipo aquele senhorzinho assim, só na primeira marcha, engatando e sabe andar direito. É desse jeito, pô. O bicho tem uma Ferrari na mão. Deixa eu te falar. Qual que é o posicionamento do Vinícius Júnior no Real Madrid? Ponta esquerda. Na seleção ele joga de quê? Mano, eu nem sei direito, porque o Dorival Júnior joga de ponta esquerda, chapa. Não, mas aí, na seleção, o Dorival Júnior colocou ele meio que no meio ali, quase que no meio, pô. Você viu ele arrastando os caras lá? Pô. E até teve o jornal lá da La Espanha, lá na equipe, se eu não me engano, comentou sobre a posição do Vinícius Júnior. Como assim? Porque o Vinícius Júnior tava jogando como fosse no meio e o Rodrigo tá jogando na ponta esquerda. Por que o Rodrigo tava jogando na ponta esquerda? Você lembra na época? Olha só, deixa eu te falar. Você lembra? Ele jogou, o Vinícius Júnior jogou um jogo puxando pro meio. Mas não aí, foi de meio. É isso aí que eu tô te falando, porque o Rodrigo, pô, ele joga na ponta esquerda, que é o de ofício do Rodrigo, é ponta esquerda, pô, que é no lugar do Vinícius Júnior, mas só que no Real Madrid, o Rodrigo não joga de ponta esquerda por causa do Vinícius Júnior, então vai disputar com o Vinícius Júnior, o Rodrigo prefere não disputar com o Vinícius Júnior, porque ele meio que se sacrifica, o Rodrigo, e lá na seleção brasileira, o Dorival Júnior foi dar uma de sabichão e pegou o Rodrigo, colocou o Rodrigo na posição que o Vinícius Júnior é melhor, pô, por isso que prejudica muito o futebol do Rodrigo, e além do Vinícius Júnior e do Rodrigo também, porque o Rodrigo ele se acha o melhor na ponta esquerda, que é a do Vinícius Júnior, mas só que ele não joga essas coisas todas lá, pô, entendeu? Então quando colocou o Rodrigo como fosse na meiuca ali, pô, o Rodrigo foi destaque, pô, jogou pra caramba, e no jogo que colocou ele de novo na mesma posição, lá, como fosse meio que no meio ali, ele não jogou nada, foi um dos piores, pô, você lembra que ele foi um dos piores? Não, o Vinícius Júnior na seleção, todo jogo é o pior, não joga na seleção por isso que eu tô te falando, joga. por isso que eu tô seja de
de meia, seja de ponta esquerda, seja de goleiro, ele pode jogar do que for. Por isso Na seleção até agora ele não mostrou nada. Sim, pô, por isso que eu tô te falando. O problema, pô, é o técnico ali que não sabe aproveitar o cara, pô. Porque o Vinícius Júnior, irmão, tem talento pra caramba. O Ancelotti, pô, ele deixa o Vinícius Júnior onde ele se garante. O Ancelotti mesmo sabe que o Rodrigo prefere na ponta esquerda do Vinícius Júnior, mas o Ancelotti não vai colocar ele lá. Coloca o Rodrigo no lugar ali que ele acha melhor. E o Ancelotti sempre acerta. Por que o Rodrigo sempre joga bem pra caramba no Real Madrid? Porque ele meio que se sacrifica no ponto de vista dele, né? Vamos se dizer assim. Só que ele joga pra caramba na posição que coloca ele. Então, mas você tem que entender, o Vinícius Júnior tá na seleção faz muito tempo e ele joga na ponta esquerda. Não venha falar pra mim que o Vinícius Júnior joga de meia, que ele não joga de meia. Ele joga de ponta esquerda todos os jogos. Sim, pô. Isso é fato. Mal. Mas aí, porque às vezes não tem alguém ali pra ajudar ele. Lá no time do Real Madrid sempre aparece um lá pra ajudar ele. É o Rodrigo, é o Camavinga. Pode ver, pô. Eu acompanho o Real Madrid, pô, muito tempo. Então dá pra perceber a jogada do Vinícius Júnior na seleção e lá no Real Madrid. Lá na seleção, às vezes o Vinícius Júnior fica, tipo, como fosse um louco ali, sozinho. Tipo assim, taca a bola no Vinícius Júnior e não aparece ninguém. Aí eu fico, what? Como assim? Aparece alguém pra jogar com o cara, não, pô. Mano, se você... eu vou te falar. O Vinícius Júnior, ele precisa melhorar muito pra ser titular na seleção brasileira. Não. Ele é titular hoje porque não tem outro cara pra colocar lá. Não. Essa é a verdade. Na seleção teve aí que o Vinícius Júnior jogou junto com o Estevão. Foi 2 toques, o Estevão já colocou o Vinícius Júnior na cara do gol, o Vinícius Júnior colocou o Estevão na cara do gol. Eu falei, é desse jeito aí, mano, é assim que tem que jogar. E o Vinícius Júnior perdeu os 2 gols. Mas aí teve outro também que o Estevão também saiu catando ali, mas é isso, pô. Se não tiver essa ajuda um com o outro, um não se ajudar na seleção brasileira, a seleção do brasileiro não vai pra frente não, pô. Porque fica meio que muito individualista. Por que a seleção da Argentina é muito superior, assim, ao time do Brasil, mas é na raça. Todo mundo, você vê o De Paul, meu irmão, dando a vida pra pegar a bola e roubar a bola e dar pro Messi, pô. Você pode ver, mano. Todo mundo se ajuda em prol do Messi. Já na seleção brasileira, não é assim. É totalmente ao contrário. O ego da seleção brasileira é muito maior, de pô. Ter o Neymar, né, cara? Essa é a importância de ter o Neymar. Isso, por isso. Porque vão jogar pra ele. Isso, vão jogar pra ele. E a seleção da Argentina é a mesma coisa. Se não tiver o Messi, sai o Messi, meu irmão, eles vão se escorar em quem? Você vai ver que a seleção da Argentina vai sofrer pra caramba, pô. Vai ser igual a seleção do Brasil. Ninguém consegue jogar sozinho. O Vinícius Júnior é melhor do mundo, mas no Real Madrid, ele não joga sozinho. Ele tem ali o Mbappé jogando com o Mbappé o tempo todo, tem um Bellingham, tem um Camavinga, tem um Mendy jogando com ele ali também. O Mendy vai lá, toca pra ele, aquela coisa toda, na ponta esquerda. Se você for pegar, só nesse ponto aí tem ajuda pra caramba, no lado do Vinícius Júnior. Já na seleção brasileira, quem ajuda o Vinícius Júnior na seleção brasileira? Ninguém, pô. Mas, ninguém. Quem é que ajuda? Aí, responde. Quem ajuda o Vinícius Júnior na ponta esquerda? Pô, ele tem os melhores brasileiros do lado dele, mano. Mas você fala que não tem? Não, pô, mas é isso que eu te falei. O mas Vinícius Júnior não tá na seleção brasileira agora, não. O Vinícius Júnior tá na seleção brasileira faz tempo. Mas é isso que Vinícius Júnior pegou Neymar jogando pra caralho. Sim, pô, é isso aí que eu tô falando. Mas eu tô falando. Guimarães no auge, pegou o Lucas Paquetá no auge. Pô, falar que o Vinícius Júnior não teve chance de brilhar na seleção brasileira, você tá mentindo. Pô, eu não tô falando em relação a isso, pô. Não tô falando em relação, eu tô falando em jogar junto ali, pô, igual acontece no Real Madrid, que é coisa que não acontece. Na época da Copa, o time do Brasil era um dos melhores da Copa. O Vinícius Júnior não jogou simplesmente nada. Se Como não assim, fosse na o Copa Neymar do Mundo? Pra carregar aquele time. Na Copa do Mundo? Ué. Como assim? O Vinícius Júnior foi um do destaque, pô, do Brasil. Destaque em números. aonde, cara? Que você tá falando Quantos gols ele fez? Você tá falando Vinícius Júnior? Sim. Não, foi um do Quantos destaque, pô. Vamos olhar aqui, calma aí. Foi 2022, foi? Aí tá falando de um jogo, cara. A gente precisa de um retrospecto. O Vinícius Júnior tinha os melhores jogadores do lado dele. Você falar que ele não joga na seleção por causa disso, não, pera aí, pô. Olha só. Aí também é demais. Olha só, o número do Vinícius Júnior aqui contra a Coreia, né? Vinícius Júnior, uma finalização, um gol, uma assistência. Primeiro do Brasil em assistência na Copa. Primeiro do Brasil em dribles na Copa, 7. Primeiro do Brasil em passes para finalização na Copa, 6. Segundo do Brasil em falta sofrida na Copa. O Vinícius Júnior foi um dos que teve os melhores números na Copa, pô. Por isso que todo mundo... Falta sofrer não, pô. Mas falta por isso sofrer de drible, se você for comparar com outro jogador de outra equipe, pelo amor de Deus. Você tá se confundindo aí. Por que criticaram bastante o Tite na época? Você lembra? Por quê? Porque ele não ganhou a Copa. Porque não, o cara passou. Não, pô. Duas vezes? Porque tirou o Vinícius Júnior com 22 minutos de jogo, pô. Ele foi certo. Não, fez nada, pô. Tá de sacanagem. Ele tava jogando nada, cara.
O Ancelotti Vinícius nunca... não tava jogando nada. Meu irmão, o Vinícius Júnior no Real Madrid, 90 do segundo tempo, toca uma bola pro bicho. Vamos lá, no Real Madrid. Igual eu te falei, pô. Se não tiver ninguém pra jogar com ele não vai jogar lá essas coisas também. Nenhum jogador carrega o time sozinho assim, meu irmão. Nenhum. Nem o Cristiano Ronaldo, nem o Messi, ninguém, meu irmão. Tem que jogar com os caras, senão não consegue. É impossível, meu irmão. Impossível. Aí a galera tem essa mania de falar assim... Quer dizer que por exemplo, o Vinícius Júnior não tem companhia na seleção? Não, pô, tem. Pô, você tá me entendendo ainda não, meu irmão. Não, pô, não. A você crítica tá querendo falar que o Vinícius crítica... Júnior não joga na seleção brasileira por causa do técnico que não tem jogador. Não, não é questão de jogador, pô. É na questão de jogador. Ele não tem potencial, na minha opinião, ele não tem potencial pra ser um cara que brilha na seleção. Ele é um baita jogador, ele é melhor do mundo. Hoje é um dos destaques do mundo, mas na seleção brasileira, quem brilha é o Neymar. Acabou. O Neymar tem uns 2 anos que não joga na seleção, meu irmão. Pois é, e ainda é melhor que o Vinícius Júnior na seleção. Não, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não é? Você tava falando sobre o Vinícius Júnior. O Neymar não é melhor que o Vinícius Júnior na seleção? Não, pode ser. Você brincou, mano. Não, pode ser. Na seleção pode ser. Mas assim, hoje de momento o Vinícius Júnior tá ano do Neymar, pô. Você tá de sacanagem também. Ó, você Tô falando na seleção brasileira. Sim, ó, você tá falando do Vinícius Júnior lá na Copa do Mundo. Eu falei que o Vinícius Júnior foi um destaque na Copa do Mundo, sendo que foi, pô. A principal crítica do Tite foi porque tirou o Vinícius Júnior com 22 minutos, sendo que o Brasil não teve desafogo nenhum, pô. Contra quem mesmo? Contra a Croácia, pô. A Croácia? É. Fez certo. Se tivesse deixado, tinha tomado mais gol, tá? Esse bicho aí parece que é hater do cara. E ele tinha perdido um pênalti ainda. Tu é hater do cara, pô. Relaxa, pô. Pô, o Neymar na seleção brasileira é o Neymar, meu irmão. Só do Neymar ir lá igual no Santos. Neymar vai lá sem uma perna, joga titular absoluto. Na seleção brasileira vai ser a mesma coisa, meu irmão. Mas é igual eu te falei. O Vinícius Júnior tá assim à frente do Neymar. Pô, muito à frente. Mas não tô dizendo histórico de seleção. Então não tô falando nada disso. Tô falando de futebol. O Neymar, pô, vai ser titular na meiuca ali, que é a posição do Neymar agora. Que acabou que não tem mais a velocidade de antes e tal. 33 anos. Então o Vinícius Júnior acaba que vai ser titular também absoluto do Brasil. Sem dúvida, meu irmão. Mas é igual eu te falei, pô, historicamente o Vinícius Júnior realmente tá devendo muito. Mas eu acho que o Vinícius Júnior com certeza vai pra Copa do Mundo. Mas enfim, não, isso vai. Aí ele vai. Mas vai quem lá, vai brilhar, a gente já sabe quem que é, né? Vai, comenta aí, hater do Vinícius Júnior. Não, pô, eu não sou hater não, cara. Vai lá pra dar na seleção brasileira, ele não joga. Desculpa. Na seleção brasileira, esse cara é um esquecido da vida. Ele é um bagre. Esquecido da vida. A gente não fala de bagre? A gente não fala de bagre? É. O Vinícius Júnior na seleção brasileira é um bagre. É, pô, é. Por quê? Você tá falando, né? Não, é a verdade, cara. É a verdade. Desculpa, mas esse cara não tem potencial pra brilhar. Olha o que eu tô falando, pra brilhar na seleção brasileira. Porque parece que ele tem medo de jogar na seleção. Você entendeu? Entendi. Eu acho que o Rodrigo cairia melhor naquela ponta. Colocava o Rodrigo lá, colocava o Rafinha na outra ponta, o Neymar no meio e um centroavante na frente. Acabou. A seleção brasileira seria mais produtiva na minha opinião desse jeito. Sem o Vinícius Júnior. Sem o Vinícius. Até ele provar que ele pode ser o Vinícius Júnior do Real Madrid lá. Discordo totalmente do seu pensamento, na moral.